Então, ela tem que causar, né? Então ela leva, ó, você vê aí também os rapazes, ela e a Anitta ali, pra lacrarem no mundo, fazendo esse tipo de coisa, né? São bruxas, meus irmãos. Eu vejo muita gente, né, quando fala, inclusive inscritos aqui no Facebook que me seguem, e eu vejo as postagens e me aborrece bastante quando eu vejo eles criticando a época da caça às bruxas. Aquelas bruxas faladas ali não eram simples mulheres como a mídia hoje diz. Não, era só mulheres, nunca existiu bruxa, essa caça era absurda. Pode ter sido exagerada, né, as formas de punição que foi feita, mas que existia, as bruxas sempre existiram. Elas traziam os costumes de Sodoma e Gomorra da antiga Babilônia, as práticas de magia, destruíam casamentos, passavam doenças. Você imagine uma época que não se tinha antibiótico, a promiscuidade rolando solta entre elas, seduzindo homens casados e etc, etc. Você imagina o que acontecia. Além de fazerem os seus rituais, espalhando a espiritualidade negativa por toda a região. E aí aconteceu o que aconteceu para poder frear isso. Eu me atrevo a dizer que isso vem do próprio Criador. Eu sei que com isso eu vou perder uma tonelada de inscritos, mas não tem problema não. As pessoas que não reconhecem a verdade, meus irmãos, é porque não tem parte com Deus. Vou mostrar para vocês esse vídeo aqui de uma Bíblia, né, que foi encontrada por uma pessoa comum. Não é ninguém que tem rede social, não. Uma pessoa que ficou chocada porque o nível de destruição e uma Bíblia aberta em uma página específica ficou intacta. Vamos ver juntos aqui. Até eu caminhando em frente aos escombros aí, ó. O cara se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia. E olha aqui. Deus educa através do sofrimento. É ou não é de arrepiar, gente? Olha a cena debaixo da ponte. Entrada das coroas. Pescopar que é o fundo. Então, como você viu, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Isso, a censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas. O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América, que já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Então, um cara que também tá lá ajudando, o cara é de lá. Eu vi vários vídeos dele ajudando a galera. Olha o que ele vai falar. Esse nosso governador Eduardo Leite é o maior sacana vagabundo que a gente tem dentro desse estado, tá bom? Esse cara é um sem vergonha. Eu tenho amigos pessoais de barcos que eu mandei, que vieram do litoral, que eu paguei combustível, que foram barrados. Eu tava lá. Barrados. Eduardo Leite, onde é que tu tava enquanto o povo tava dentro d'água? Onde é que tu tava quando eu tava lá? Sabe o que tu tava fazendo? Tu tava fazendo reunião com o presidente Lula, tirando foto com ele, com o coletinho com equipamento, dando banda em helicóptero para fazer vídeo, sendo que tinha gente que precisava de helicóptero para ser resgatado. Tu até agora não repassou todo o valor que tu arrecadou ano passado e tá pedindo dinheiro de novo pro povo. Tu é sem vergonha, vagabundo. Caraca, e tem um monte de gente que tá puxando teu saco, que é gente burra, otária. Eu quero que todo mundo que foi barrado, todo mundo que viu essa situação, me mande no direct, me marque, porque eu vou fazer um compilado de todo mundo que foi barrado para o Rio Grande do Sul e o Brasil verem quão vagabundo e sem vergonha, mentiroso
é esse governador que a gente tem. Quem tá salvando o Rio Grande do Sul é o povo, porque tu é um bosta e tu quer ser presidente do país, mas se depender de mim, tu não vem a síndico. Sem vergonha, eu tava lá e eu vi os meus amigos que eu mandei de barco, de jet ski, que eu paguei gasolina, foram barrados. Estão dizendo que é fake news dele também. Exatamente, ó. Tanto é que ele divulga aqui, isso aqui é um stories do governador, ok? Dizendo que é falso o que o cara falou. O cara tava lá, o cara Isso falou. aí foi o Eduardo Leite que postou. Eduardo Leite que postou dizendo que é falso uma tal de agência Lupa, aquelas agências de verificação, tudo marrom, vocês sabem como é, né? É os Sleepy Vocês Giants. sabem. Pois é, não, é aquelas agências que é paga pelos governos estaduais Sim. e federal, é pago pelos governos pra dizer que a galera tá fazendo fake news. O cara, tanto o Pablo Marçal quanto esse Nego Di estavam lá, cara. O pessoal foi barrado de verdade. Os caras estão exigindo CNH dos caras, entendeu? Exigindo nota fiscal de doação, cara. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quero falar aqui sobre os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do pecado. Queridos, sabemos que nós estamos na reta final, o fim deste mundo. A volta de Jesus e o grande tribunal de Cristo. Observe você o que está acontecendo em alguns estados do nosso país, no Brasil e no mundo. No Salmo, capítulo, se não me engano, Salmos capítulo 7, verso 11, diz assim: Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias. E se o homem não se converter dos seus pecados, não deixar do mau caminho, a sua espada está afiada, e ele trará juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não burla a sua própria justiça e nem o seu próprio amor. Tudo é regido em perfeita harmonia, ou em perfeita harmonia, dentro dos seus atributos. E o que nós observamos então? A justiça de Deus sobre a humanidade. Observamos a justiça de Deus sobre toda a humanidade. Diz no Salmo 7 também que se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos vivos. Irmãos, veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Veja o que está acontecendo no Brasil. Veja o que está acontecendo no mundo. São situações diversas, dirigido essas nações, esses países, essas cidades, por homens. Homens que trazem o reino da política, o reino dividido, o qual o próprio Senhor Jesus disse que o reino dividido por si próprio não subsiste, se destrói. E é assim que nós estamos caminhando para a reta final, o fim do reino dos homens, o fim deste mundo. E assim virá o governo pleno e eterno do Senhor nosso Deus. Do Senhor nosso Deus e Criador, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Observe que a palavra que eu estou dizendo para você aqui não é fake news, não é uma palavra de afronta, não é uma palavra de, como se diz, de contenda. Não, não discurso de ódio, não.
A palavra que eu estou trazendo para vocês é a verdade de Deus, as leis de Deus, os decretos de Deus, nosso Criador, o qual, intermédio do Verbo, Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos trouxe. Então, queridos, nós observamos que cada dia se intensifica para a volta de Jesus. Se intensifica a sentença final. Se intensifica o cumprimento das Escrituras. Então é necessário que nós voltemos para a palavra de Deus. Viemos se direcionar através das Escrituras, dos seus mandamentos e decretos, para que tenhamos vida. No passado nós observamos situações difíceis, o qual o próprio Deus, nosso Pai, disse ao povo de Israel: olha, se vocês não me obedecer, toda a lei que eu coloco para vocês, vocês serão sitiados, cercados por exércitos. A peste vai chegar até vocês. Chegará ao ponto de um dia de vocês ter que comer a sua própria carne. Se vocês se desviar, tudo isso virá sobre vocês. Israel, o povo de Deus, se desviou lá no futuro, lá na frente. E essas coisas que o próprio Deus disse que se eles fizessem aquilo que ele disse para não fazer, que era abandonar a verdade, sobreviriam sobre eles todas essas coisas. Israel abandonou. Então, no abandono de Deus e da verdade e da justiça, cumpriu-se a palavra de Deus, vindo aqui exércitos, fome e peste. Fome ao ponto de ter que comer a própria carne. Chegar ao ponto de cometer o canibalismo. Isso aconteceu. Está lá no livro dos reis, está lá nas crônicas, falando sobre essa situação. Hoje nós estamos aqui no Brasil, vemos uma grande situação difícil, uma grande catástrofe lá no Rio Grande do Sul, dessas inundações, o qual Deus permitiu. Deus está no controle de tudo e de todos, como eu sempre falo. Devemos conhecer a palavra, devemos conhecer a Escritura para nós não errarmos. E muitas pessoas, o sistema desse mundo, o sistema 66, diz que não, o que aconteceu lá é o clima, é muita chuva, e tudo isso é verdade. Mas alguém trouxe esse clima. Alguém manda a chuva, alguém manda o vento. Alguém está no controle. E esse alguém, eu creio, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora você olha e vê tudo destruído. E você vai pensar, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por causa do abandono da verdade. Os efeitos colaterais do pecado. As pessoas, a sociedade está anestesiada com bombardeios da internet, da televisão, enfim, da propaganda dos tais iluminados. Do governo do ser humano, do governo dividido. E com isso, a população está caminhando para aquela reta final do sodomismo, de Sodoma e Gomorra e de Noé. As pessoas não têm a sensibilidade mais. Se mente numa oratória, num discurso político, e lá eles colocam qualquer tipo de homem. Não se tem um bom costume. Não se tem mais aquele que guarda a palavra de Deus literalmente. E aquele que faz a melhor oratória de engano. E acaba sendo eleito por votos da população. Como eu disse, o que eu estou falando aqui não é um discurso de ódio, mas sim a palavra de Deus. O que se deve fazer e o que não se deve.
Enquanto que nós vemos que a população erra, escolhendo o quê? Para os seus governos, pessoas que roubam, mentem, pessoas sodomitas. Eu posso deixar para vocês aqui exemplo. A nossa cidade, eu moro em Curitiba, na capital. Nós temos um prefeito que ele ganhou as 2 eleições, ganhou a primeira e se reelegeu. É um péssimo governo. Não temos saúde, que é o que mais necessário. Não temos segurança, que é o básico, segurança e saúde. E este que aqui governa vem de uma linhagem sodomita. Está aqui está há 8 anos no poder praticamente. Aqui na capital do Paraná, Curitiba. Nós vamos para o Rio Grande do Sul, onde está acontecendo aquela tragédia. Nós temos um governador assumido, que saiu do armário, que se ponha com um matrimônio casado com outro homem. Como eu disse, isso aqui não é um discurso de ódio, e não é homofobia, é uma realidade que eu estou falando. Isso existe, ele assumiu. E perante as escrituras da lei de Deus, isso se chama um crime. Isso é um crime espiritual, o qual o homem diz que não é crime, mas diante do Criador Todo-Poderoso, que vai prestar conta de cada um, diz que isso é crime. Isto é pecado. E lá no Rio Grande do Sul, toda a maioria, ou não toda, mas a maioria, votaram naquele que traz um escândalo diante dos anjos de Deus, diante da palavra, legalizando-se o que? Uma coisa que é crime diante de Deus, é pecado. E com isso vem a sentença sobre toda uma população, vem o juízo de Deus. É o que vocês estão observando hoje e agora ali no Rio Grande do Sul. Aquilo ali que está acontecendo é uma sentença de Deus, é um juízo de Deus. Não, irmão, é o tempo, é a chuva, é a tempestade, é o cataclisma, é a parte climática que está... Sim, mas tem alguém que está no controle de tudo isso aí. É Deus. Entenda você que a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus nos diz que tudo está no controle de Deus. Tudo. Não morre um pardal, não morre um passarinho sem que Deus permita. Quantas pessoas estão morrendo que são criaturas do Criador? A palavra diz mais: não cai uma folha dessa árvore que está aqui atrás de mim. Tem várias árvores aqui. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Está caindo chuva. Chuva, muita água, o qual inundou a tudo e todos. Aonde se derrubaram casas, houve óbitos de pessoas, óbitos de animais, plantações, casas, automóveis, máquinas agrícolas, todas destruídas. Você entende isso? Deus está sabendo. Deus está vendo. Foi o diabo? Foi a natureza? Talvez você possa pensar que sim, mas não. São agentes. O vento é um agente, a chuva é um agente, a tempestade é um agente que Deus usa, que Deus permite que aconteça. O diabo é um agente. O diabo, na verdade, é um promotor de justiça injusto que só acusa. E com isso ele traz sentenças. Ele tem poder para fazer tudo isso que está acontecendo. E muitas das vezes ele pede, Satanás, o aval de Deus. Se Deus permite ele fazer, ele vai e faz. Como ele fez na vida de Jó. Na vida de Jó, Satanás foi lá, desceu o fogo do céu, matou as ovelhas, matou os empregados, mandou o vento, derrubou a casa de Jó e matou seus filhos. Foi o diabo. Mas na permissiva liberdade que Deus deu,
para que ele pudesse fazer. É Deus que dá a liberdade. É Deus que permite para que se aconteça isto ou aquilo. E foi assim que aconteceu. A palavra diz que no final dos tempos o anticristo vai ter liberdade, aval de Deus, de, se possível, fazer descer fogo dos céus, fazer milagres e maravilhas, que enganará, se possível, até os escolhidos. Então você vê, nós vemos que essa geração perversa se perdeu o bom costume e o temor de Deus. E no dia de amanhã vai me orar? Não. A palavra diz que não. Se me orar, Cristo não voltará. Vai ver que ela súbita melhora quando o anticristo chegar, mas não vai melhorar, porque a Bíblia diz que a volta de Jesus vai estar um caos. E esse caos vai estar afetando não só o Brasil, mas o mundo todo. Ideologias sodomitas. É mentira, é engano. Como Sodoma e Gomorra, como nos diz, assim diz a Escritura. Então não vai melhorar. E quando houver aquela melhora, naquele pedacinho de tempo, dos 3 anos e meio do anticristo, vai ser o tempo que ele vai fazer milagres e maravilhas e vai enganar a população. Porque os homens servem aos homens, obedecem aos homens, obedecem às leis dos homens, mas não obedecem a Deus. Então, já que eles não querem obedecer o que está na Escritura, rejeitam, eles vão obedecer ao anticristo, eles vão obedecer à besta, eles vão obedecer ao falso profeta, à besta, e vão ser enganados. Por quê? Porque eles gostam de ouvir os homens. Obedecer aos homens, não o que está na Escritura, nas leis, decretos e mandamentos do Senhor. E esses cataclismos que aí está acontecendo no Rio Grande do Sul, pessoas indo ao óbito, crianças, animais e todo o bem material, está debaixo da poderosa mão do Altíssimo. Isso aqui não é fake news. Isso aqui não é inverdade. Isso que eu trago para vocês são ensinos e palavra da verdade. Palavra de Deus. Eu falo de Deus, do Criador em Cristo Jesus. Eu falo da sua bondade, do seu amor, mas também falo da sua severidade, o qual a sentença que ele traz sobre a humanidade no final dos tempos, está no Apocalipse, não vai retroceder, vai acontecer. Será milhares e milhares de vezes pior do que uma enchente que está lá no Rio Grande do Sul hoje. Você já parou para refletir? A palavra diz que as potências do céu serão abaladas. As estrelas vão cair como figos verdes. Chuvas torrenciais, tempestade, furacão. Chuvas ácidas. Chuva de granizo de 50 quilos cada pedra. Pensa, pedra, 50 quilos, chuva de granizo, vai acontecer. A terra vai sacudir como peneira. Vai ser peneirada a terra. Não vai haver água potável. Vai haver muita escassez de água. Alimento. As terras multiplicarão. Tamanho do jacaré aí, gurizada. Olha só aí. E tá com a barriga cheia. Comeu alguma coisa.
Haverá um caos porque os governos não vão conseguir suportar tão grande tribulação. Veja que não estão conseguindo resolver os problemas do Rio Grande do Sul, ao contrário. Tem um governo que está dificultando tudo, multando o caminhão, parando o caminhão, não deixando ir os produtos, não está enviando pessoas para ajudar. Será um caos. O próprio Jesus disse que haverá tanta aflição no fim do mundo, na volta dele, para se concluir as escrituras. Haverá tanto caos como nunca houve. Haverá tanta aflição como nunca houve desde a criação do mundo. Você imagine que o mundo já teve tantas coisas ruins. O dilúvio foi universal, foi no mundo todo. Aqui só teve aqui em Santa Catarina agora, esses tempos atrás. Agora, atualmente, nós temos essa grande enchente lá no Rio Grande do Sul, onde eles perderam praticamente quase tudo. Está sendo terrível. Agora, se imagine isso acontecer em todos os lugares. Todos os estados, todas as capitais, todos os municípios. Catástrofes. As intempéries, os juízos de Deus vindo sobre a terra. Como eu disse, o sol não vai dar mais sua luz, sua claridade, seu calor. As estrelas do céu vão se escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Essas coisas irão acontecer, estão reveladas que vai acontecer. Prepare-se, meu irmão. Prepare. Quero deixar um pedaço de um vídeo aí que eu acabei assistindo, que quando eles estavam fazendo um resgate lá, procurando debaixo da ponte, no rio onde baixou as águas, eles encontraram uma mensagem do Senhor, que o Senhor educa através do sofrimento. Vou deixar para vocês aí o vídeo. Não é ninguém que tem rede social, não. Uma pessoa que ficou chocada porque o nível de destruição e uma Bíblia aberta em uma página específica ficou intacta. Vamos ver juntos aqui. Até eu caminhando em frente aos escombros aí, ó. Agora se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia. E olha aqui. Deus educa através do sofrimento. É ou não é de arrepiar, gente? Olha a cena debaixo da ponte. Entrada dos Coroas. Pescopar que é o fundo. Então, como você viu, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Deus educa através do sofrimento, para que as pessoas deixem do seu pecado, deixem de ser seguidor de homens, obedeça a sua mensagem, se convertam. Até eu relato muito das palavras que eu trago, que Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio. Deus não se alegra. Deus antes quer que as pessoas se convertam, deixem do seu pecado e sejam salvas. E para isso eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar. Você tem que pregar, você tem que ensinar. Porque o Senhor diz a Ezequiel que Ele vai requerer da nossa mão o sangue dessas almas. Por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem de confronto para você da verdade, da justiça. Nós, eu e você, nós devemos conhecer o Criador. Conheça Deus como Criador e teu Pai. Conheça um Deus de bondade, de amor, mas um Deus de civilidade. Um justo juiz que não se corrompe. Ele não precisa do teu dinheiro, do teu ouro. Ele sabe no teu coração se você está pedindo perdão de verdade ou está mentindo. Ele não é enganado. Ele não se corrompe. Ele não se vende. Ele é o Criador. Ele é o oleiro. Você é o barro. Você é o vaso de barro. Eu sou vaso de barro. A palavra diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Todos, sem exceções. Desde os santos, desde os vasos de honra e os vasos de desonra. Todos vão dobrar os seus joelhos
confessar que somente Ele é Deus. Somente Ele é Deus. Então, meu querido e amado irmão, é hora de refletir. É hora de refletir. Buscar nas Escrituras, ler e obedecer. Eu digo para você, não é um templo físico, não é uma igreja física que te faz salvo. O que te faz salvo, mediante as Escrituras, no que está escrito, é Jesus. É Jesus que te salva. E para te salvar, você tem que conhecer as leis e decretos e obedecer às doutrinas e ensinos do Senhor Jesus, o qual Ele trouxe para nós quando Deus mandou Ele vir à terra. E o verbo de Deus, que quer dizer a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne, que é Jesus. Habitou entre os homens, mas foi rejeitado. A luz que Deus mandou para mim, para você e para toda a humanidade foi rejeitada. Diz a palavra que os homens amaram mais as trevas, o que as trevas é a escuridão, a mentira, o engano. Amaram mais as trevas do que a luz. Então, meu querido, é hora de refletir. Como diz, né? A Bíblia está dando spoilers de pedacinho de coisas que vão acontecer. Fome, peste, guerra, rumores de guerra, terremoto, enfim. São só spoiler para você abrir os olhos e deixar do pecado. Como eu sempre falo, e vou dizer novamente aqui nesse trecho de mensagem, nesse vídeo, eu gosto muito do Oséias, do livro de Oséias, capítulo 4. Leia ali todo. Leia todo ali. O qual a palavra diz que Deus, nosso Pai, nosso Criador, tem uma contenda contra os moradores da terra. Por que será? Por causa do pecado. É só mentir, roubar, enganar, o desobedecer. É o que diz a Escritura. Então, meus queridos e amados, é necessário nós voltarmos à Escritura, ao bom costume. Essas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo são sentenças que Deus está mandando sobre a humanidade. São spoilers do que vai ser no dia da grande tribulação. Haverá uma grande tribulação. Haverá grande aflição. Tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. Está escrito isso, tá? Temos que estar preparados. Temos que estar preparados tendo Jesus na nossa vida. Eu até falo e ensino que nós devemos, devido à variação de teologia, de pós, contra, de ser arrebatado, não sei, ter que passar, não passar, eu falo assim: eu, você, nós, a noiva de Cristo, a verdadeira noiva tem que estar preparada para ser arrebatada ou para ter que passar. Você tem que estar preparado para passar pela grande tribulação ou para ser arrebatado. As duas coisas é necessárias. Passar se tivermos que passar. Se tivermos que passar, temos que estar preparado então. Esteja preparado para ser arrebatado, meu irmão. Ou esteja preparado se tiver que passar, porque a palavra diz que o Senhor Jesus nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Nós observamos no Apocalipse aqueles que passaram pela grande tribulação e foram, decapitados. E daí? Então, a fonte da teologia ou do sistema desse mundo que vai acabar, nós pregamos o que? Escatologia. E na escatologia fala e a diversidade de entendimentos. Então esteja preparado para até partir agora, hoje, amanhã, no mês que vem, esteja preparado. Ou preparado quer dizer, esteja vivendo corretamente, buscando o Senhor, orando, pedindo perdão dos seus pecados.
crendo na mensagem, pregando a mensagem, a verdade. Esse mundo não vai ser reformado, esse mundo não tem melhora, esse mundo não tem reforma. A Bíblia diz que ele será destruído com fogo dessa vez. Uma vez foi guardado para o dilúvio, e agora está sendo guardado para o dia do grande fogo. O apóstolo Pedro diz: o mundo está reservado, que o homem tesoura a terra para o dia do grande fogo. Tem alguns que pregam que aqui vai ser reformado, tudo maravilhoso, vai virar paraíso aqui na terra. É mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo está reservado para a destruição, com fogo. Vai ser destruído com fogo o mundo e os ímpios. E diz na palavra muito mais, para comprovar o que estou dizendo para vocês. E fez Deus, já fez, está lá no futuro. E fez Deus novos céus e nova terra. E diz mais: o sol e o mar não existem mais. O sol não existe, porque a glória do Senhor vai iluminar a cidade, a nova terra, a nova Jerusalém espiritual. E o mar não existe mais. Então não tem reforma. Tem um novo céus, e fez Deus novos céus e nova terra. E nós não teremos um corpo assim, humilhante, porque nós vamos um dia morrer. Se morrermos, e vamos morrer, essa é a sentença de Deus, ninguém foge da morte. Um dia Ele vai nos ressuscitar com um corpo glorificado, igual dos anjos, semelhante ao Senhor Jesus, ou semelhante ao Senhor Jesus, igual dos anjos. E não teremos mais fome nem sede, e não morreremos, não teremos enfermidade, mas seremos agraciados em viver no reino de Deus, onde há paz e justiça para todos sempre. Reflita, meus irmãos, nessa mensagem que eu estou deixando para você. Se coloque no Salmo 37, o qual eu gosto muito de deixar para vocês. Entrega teu caminho ao Senhor, não é a pastor, não é a igreja, não, ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez você fale: não, mas irmão, eu tenho que ir lá falar com o pastor, tenho que ir lá na igreja, isso, aquilo. Não é necessário. O que é necessário é você crer na mensagem, que você tem que obedecer os decretos e mandamentos do Senhor Jesus. O próprio Senhor ensina para nós, ensina para você: olha, se você quer pedir alguma coisa para o Senhor, quer confessar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Ele secretamente toda a sua vida, toda a sua necessidade. Ora a Ele secretamente, que Ele te ouvirá e vai te recompensar. O Senhor não falou para você fazer isso ou aquilo lá. Aí sim, depois que você tomar essa atitude, aí Deus vai... Não precisa se preocupar. Só pede a Deus: o Senhor prepara o lugar, o dia, a hora, não for o que eu tenho que fazer, é o que tenho que fazer. E Deus vai te encaminhar. Deus vai enviar um homem, uma mulher de Deus, um jovem, não sei, mas Deus não fará isso. Aí você vai cumprir a justiça de Deus. Você vai aceitar o convite de Jesus, que Deus vai mandar alguém pregar para você a verdade. Você vai ter que... não, eu aceito pela fé, creio. Talvez você fale: não é necessário. Sim, há necessidade. Cornélio, aquele centurião, era um homem temente a Deus, jejuava, ajudava as pessoas, era caridoso. E Deus viu graça no seu ser, na sua vida, e então enviou Pedro: vai lá e pregue Jesus, que ele tem que aceitar Jesus, ser batizado e prosseguir na caminhada até o final, e ser fiel até a morte, será salvo. Então Deus mostra para Pedro, tudo certinho. Pedro vai lá e prega para Cornélio. Cornélio aceita o convite, aceita Jesus. Diz a palavra que ele é batizado, ele, a sua família e seus criados, seus funcionários. Recebe até mesmo o dom do batismo com o Espírito Santo. E ele é salvo. Então há essa necessidade. Agora Deus vai preparar, Deus vai enviar. E Deus vai preparar o teu batismo, a tua confissão de fé, que você está aceitando Jesus, e se colocar no caminho e obedecer os mandamentos do Senhor Deus, os ensinos e doutrinas do Senhor Jesus, falado por Jesus, colocado no coração dos apóstolos, pode deixá-la para nós. Tudo isso, meus irmãos, é necessário, mas só um passo lhe carece agora. Entra no teu quarto, fecha a porta, confessa a Deus os teus pecados, peça perdão.
E Deus vai preparar tudo. Peça para Deus. Deus não é padrasto, Deus é pai. E Deus vai fazer a obra na sua vida e vai te salvar do grande juízo que está sobre toda a humanidade. Vai te salvar do grande juízo que há de vir sobre toda a humanidade, sobre a terra. Deus é um pai amoroso, meus irmãos. Só que você tem que entender. Quando morre o rico e o Lázaro. Você tem que entender quando o pai Abraão fala com o rico lá no inferno. Aquele rico está condenado, fadado eternamente estar ali. E diz as escrituras, está escrito, não sou eu que estou escrevendo ou ditando essa palavra, está escrito que Deus, o pai Abraão, chega e diz: filho amado, chama aquele homem que está queimando no inferno de filho amado. Por quê? Porque era filho amado. É filho amado. Mas a justiça de Deus não pode ser burlada. Ele rejeitou a verdade. Ele não teve advogado. Só viveu fazendo coisa errada. Ele nunca se arrependeu. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E diz a palavra que o pai Abraão fala: filho amado, lá na terra só fizesse coisa errada. Só desfrutar das coisas boas. E nunca obedeceu. Pois você está aí. Mas Lázaro sofria, tinha chagas, era mendigo, morava à porta da sua casa, só recebia o mal, contudo vivia à vontade de Deus, vivia na palavra. É o que se dá a entender do texto ali. Por isso agora, Lázaro é confortado e tu atormentado. Então não devemos confundir essas coisas. Temos que entender a bondade de Deus e a severidade. Veja e entenda a bondade de Deus. Quão bom Ele é e maravilhoso. Mas a própria palavra ensina que Deus, o nosso Pai, Ele não poupou sequer a Jesus, que era santo, o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Deus não poupou, antes o entregou para ser morto, pagar a conta do nosso pecado. Ele não poupou seu único filho. Então importa que não vai poupar você, e nem a mim, e nem essa geração perversa que não quer obedecer o Evangelho. Ele não vai poupar. Não poupou Jesus, que é santo e puro. Passou por tudo que passou, foi fiel até a morte. Não houve engano na sua boca. Contudo, foi provado e passou pelas provações. Deus não poupou, está escrito, não poupou seu único filho. Importa que não vai poupar a ti e nem a mim, se nós negligenciarmos tão grande salvação no nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você, meu querido e amado irmão, sendo muitas vezes repetitivo, mas uma palavra que Deus está colocando na minha boca, no meu coração, para você. Friso novamente para você o Salmo 37: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Conhecereis a verdade, lá no Evangelho de João, João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Essa é a mensagem que eu deixo para você refletir e pensar de tudo o que está acontecendo, e você possa ser salvo, você, intermédio de você, seus filhos, esposa, amigos e até mesmo os inimigos. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos. É os votos do irmão João ou pastor João fora do sistema religioso, tá bom? Deixo-vos a paz e a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.
Cara, que absurdo, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. Porco por tudo, dá uma olhada nisso aí. Olha os porcos tudo morto. Olha aqui, ó. Olha o lado de cá aí, ó. Olha a quantidade de porco morto aí, ó. Lá pra dentro. Olha isso aí, gente. Olha que pecado isso aí. A água arrastou. Então é isso mesmo. Aqui a água passou acima da ponta desse poste. E como entender como essas centenas de árvores viraram uma muralha dividindo uma rua? Gigantesco também é o trabalho que mãe e 2 filhas tentam vencer faz 3 dias. Eu avisei. Com todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, se prepararam. A tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. Porque quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados